Então, nossa primeira medida de dispersão é o desvio médio, tá? Então, vamos à nossa definição aqui, olha. Dados um conjunto de elementos, tá certo? x1, x2, x3, reticências, xn, tá certo? N elementos. E as suas frequências, né, correspondentes. x1, frequência F1, x2, frequência F2, x3, frequência F3, reticência até o elemento xn, frequência Fn. Então, como é que eu calculo o desvio em relação à média? Tá? Então, se você tem os elementos e as suas frequências, a primeira coisa que você tem que fazer é calcular a média aritmética, tá certo? Lembre que a média aritmética vai ser dada por quem? O somatório, né, dos FIs, né, vezes os XIs, né, cada elemento multiplicado por sua frequência, o somatório, dividido isso pelo somatório dos FIs, somatório das frequências. Isso vai lhe dar o que? A média, tá certo? A média aritmética simples, tá? E aí, uma vez encontrada a média, como é que eu acho o desvio em relação à média, tá certo? É uma formulazinha, ó. Vai ser o somatório, ó, dos FIs vezes o módulo de cada elemento menos a média, tá certo? Observe, olha. É só aplicação de fórmula, né? Aqui é o FI, a frequência de cada elemento. FI vezes o módulo de cada elemento menos a média, dividido aqui, ó, pelo somatório dos FIs, tá certo? Com o I, que é o índice de 1 até N, tá? Então, deixa eu arrumar isso aqui. FI, pronto. Então, essa formulazinha aqui, ó, vai me permitir encontrar, né, o desvio em relação aqui à média. Tá? Então, vamos ao primeiro exemplo aqui. Considere o seguinte: dados tabulados, o número de acertos. Imagine assim, aqui, essa coluna é o número de acertos em uma prova. Tá? Então, houve provas com 5 acertos, provas com 7 acertos, com 8, 9 e 11. E o número de provas com 5 acertos, 2 provas, olha, a frequência de 5 acertos, 2 provas. 7 acertos, 3 provas, e por aí vai. Então, a nossa variável aqui, ó, é o número de acertos. Então, isso é o nosso xis. Nosso xis aqui, ó. Então, aqui é x1, aqui é x2, x3, x4, x5. E as frequências absolutas estão aqui, ó, os FIs, ó, F1, F2, F3, F4, F5. Calcule o desvio médio, o desvio em relação à média. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, ó, é achar a média, tá certo? E a nossa formulazinha aqui, o que é que diz a nossa fórmula? Para achar a média, eu vou ter que pegar cada elemento e multiplicar pela sua frequência. Ó, e depois eu vou somar isso tudo e dividir pela soma das frequências, tá bom? Então, eu posso criar aqui do lado, ó, uma coluna com o que eu quero, ó, xi vezes fi, ou fi vezes xi, que dá no mesmo, tá certo? Então, eu posso criar ou aqui ou aqui. Eu vou criar aqui, ó, xi vezes fi. Então, ó, x1 vezes f1, ó, 5 vezes 2, dá o que aqui? Ó? 10. 7 vezes 3, ó, x2 vezes f2, ó, 21. 8 vezes 5, 40. 9 vezes 4, 36. E 11 vezes 2, 22. Ó, xi vezes fi. E aí, ó, o que eu preciso? Eu preciso do somatório, né, desses produtos. Então, se você fizer essa soma aqui, né, esse somatório, você vai encontrar 129. Fazendo a continha aqui, 129. Então, quem vai ser a minha média? Né? A minha média aritmética vai ser, ó, o somatório dos FI e XI, que é 129, dividido por quem? Pelo somatório dos FIs, que é o somatório das frequências. Então, se você somar aqui, ó, esse símbolo é somatório dessas frequências, isso vai dar para você 16. Né? Ó, 10
15, 14, 16. Então, dividido por 16. Logo, a nossa média, fazendo essa divisão, vai dar 8,06. Isso é a média aritmética simples. Tá? Por que eu calculei a média? Porque eu quero o desvio médio e na fórmula aparece o que? O valor da média. Tá certo? Então vamos agora ao cálculo do desvio médio. Tá certo? Você pode fazer o seguinte. Quando você olha a fórmula, ó, no denominador aqui, o somatório dos FIs, você já tem. Ó, o somatório dos FIs é 16. Você já sabe o que é 16, tá vendo? Só que você precisa desses elementos aqui, ó, tá? Então, o que eu tenho aqui? Vamos entender o que a gente tem. A gente tem aqui xi, que são os elementos. Então, seria o x1 aqui, ó. X1, o primeiro elemento. X1 é 5, então seria x1, que é 5, menos a média. Quem é a média? 8,06, tá vendo? Ó? Tudo dentro do módulo. Ó. Essas duas barras significam o módulo. E o módulo de um número é sempre o valor positivo. Ou, se o número for zero, o módulo é zero. Tá? Então, o módulo de qualquer número é o número positivo, ou, se o número for zero, é zero. Vezes aqui, ó, aqui tem um vezes, tá vendo? A frequência do elemento. Então, no caso aqui, ó, o x1 é 5, a frequência é quanto? 2. Aqui é o x1 e aqui é o f1. Então, só é você ir fazendo a composição. Ó. Então, vou fazer aqui. Ó. O desvio médio vai ser igual a... Ó, o primeiro elemento, quem é? 5. Então, vai ficar assim. Ó. 5, tá vendo? Ó, x1, ó, 5. Menos, né? Menos quem? Menos a média, que é quanto? 8,06. Dentro do módulo, tá certo? Ó. Vezes aqui, ó, tem um vezes aqui, ó, a frequência, que é o F1, né? Se aqui é o X1, aqui é o F1. Quem é a frequência do 5? 2, ó. Então, vezes 2, ó. Pronto. Mais, por que mais? Porque é somatório. Quem é o próximo elemento? 7, tá vendo? Então, você vai escrever, ó, 7, módulo 7 menos. Menos quem? A média. Quem é a média? 8,06. Fecha o módulo. Vezes o que? A frequência de quem? Do elemento que você está pegando. Então, se aqui você está pegando o x2, a frequência é 3. Ó. Então, vezes 3. Ó. Ok? Mais. Né? O próximo elemento é quem? 8. Se você quiser, você já vai na ordem. Frequência do 8. Quem é? 5. Então, ó, 5 vezes, perdão, 5, frequência do 8, vezes módulo, né? O elemento, quem é o elemento? É o 8 agora, né? 8 menos a média, que é 8,06, mais, né? O próximo elemento é 9, então vai ficar, ó, 9 menos a média, que é 8,06, vezes, né? A frequência do 9, quem é? 4, mais o último elemento é o 11, então vai ficar 11 menos a média, que foi 8,06 dentro do módulo, vezes a frequência do 11, que é o 2. Tá vendo? Olha, eu fiz a composição olhando o que a gente tem aqui. Ó. Tudo isso aqui a gente vai dividir, né, pelo somatório das frequências. O somatório das frequências deu o quê? 16. Então, olha como é que vai ficar. Ó. O desvio médio vai ser igual a 2 vezes. Ó, módulo de 5 menos 8,06. Se você fizer, ó, 5 menos 8,06, né, mais 5 menos 8,06, como é a regra? Conserva o sinal do maior, no caso 8, e diminui. Então, isso vai dar menos 3,06. Só que como é o módulo, né, aqui está dentro do módulo, o módulo de menos 3,06 é o próprio valor positivo, 3,06. Então, sempre essas barras, né, essa barra quer dizer módulo, o módulo de um número negativo é o número que? Positivo. Então, aqui o módulo deu 3,06 positivo, tá certo? 3,06 positivo. Mais, aí continua, né? 3 vezes
Ó, 7 menos 8,06, ó, isso aqui vai dar menos 1,06. Só que o módulo vai ficar mais 1,06, ó. 1,06, tá vendo? Mais o próximo é 5 vezes 8 menos 8,06, olha, essa diferença aqui vai dar menos, né, 0,06. Só que o módulo vai ficar positivo, então vai ficar 0,06, tá? Mais 4 vezes. Ó. 9 menos 8,06 vai dar 0,94 positivo. E o módulo de 0,94 positivo é o próprio 0,94 positivo. Mais 2 vezes 11 menos 8,06, ó, 11 menos 8,06 dá 2,94 positivo. E o módulo é ele mesmo, vai ficar 2,94 positivo. Ok? Porque o módulo de um número positivo é o próprio número positivo. Tudo isso aqui dividido por quanto? 16. Fazendo as contas, olha o que a gente vai encontrar. A gente vai multiplicar aqui, ó, 2 vezes 3,06, isso aqui vai dar 6,12. Vou fazer aqui, ó, 6,12 mais 3 vezes 1,06 aqui, ó, fazendo essa conta, vai dar 3,18 mais 5 vezes 0,06 vai dar 0,30, tá certo? 4 vezes 0,94 vai dar 3,76 mais 2 vezes 2,94 vai dar 5,88. Tudo isso, observe, ó, dividido por 16. Então, somando aqui esses valores aqui em cima, você vai encontrar 19,24 dividido por 16. Né? 19,24 por 16. Então, a nossa resposta vai ser aqui, ó, desvio médio vai ser, fazendo essa divisão, você vai encontrar 1,2 ou 1,20. Essa é a nossa resposta final aqui. Ó. Ok? Então, o desvio em relação à média deu 1,20, que é a resposta final. Ok? Então, vamos lá, coloca aqui em cima, ó, resposta, o desvio médio deu 1,20, que é o que ele pediu na questão. Né? Espero que você tenha entendido. É só utilizar a fórmula e fazer as contas.